Excelentíssima Senhora Vice-Presidente da Assembleia Legislativa Regional, em representação do Sr. Presidente da Assembleia Legislativa Regional, Excelentíssimo Sr. Presidente do Governo Regional da Madeira, Excelentíssima Senhora Secretária Regional da Energia, Ambiente e Turismo dos Açores, Excelentíssimo Sr. Secretário Regional da Economia, Turismo e Cultura da Madeira, Excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara, Excelentíssimos Senhores Deputados da Assembleia da República, Excelentíssimos Senhores Deputados da Assembleia Legislativa Regional, magnífico Reitor, digníssimos representantes das várias ordens profissionais e associações, demais entidades civis e militares, colegas economistas, minhas senhoras e meus senhores. Passeava-me eu pelo tratuário da promenade, a ver se me passavam as dores nas arcas ao nível da aduela de cima, que isto de andar armado em abuseirinho em todo o lado não faz bem nem à cachimónia, quando me lembrei que se começasse assim o discurso, os desgraçados dos tradutores simultâneos e os nossos oradores convidados não iam a tramar nada do que eu para aqui ia dizer. Mas isto de ficar sempre na babujinha não tem grande piada, pelo que, sem cagufas nem churricas, mas ciente do risco de poder dar no porco, disse para mim mesmo: anda-se, estupilha, até podes trambolhar, mas abica-te assim mesmo. Já sabes que depois, de rebendita, alguém te vai dar resposta de qualquer maneira. Meti-me imediatamente no primeiro horário que passou e 2 furados depois estava eu sentado a gregoriar palavras para o computador, não fosse a inspiração ir-se ou a memória pregar-me uma das suas costumeiras partidas de me passar da ideia e depois trompicava-me todo para arranjar a alternativa para este introito. Não perceberam nada disto, pois não? Eu também tive de recorrer ao dicionário, confesso, apesar de ter sido nada e criado aqui na ilha, com um interregno para estudos em Cuba. Só peço é que reparem que resisti à tentação de enquadrar o pau de poncha no texto. Era porventura demais e seguramente desnecessário. Este ano enfrentámos um desafio diferente do que antecipávamos para aquele que é o grande momento em termos de organização da Delegação Regional da Madeira da Ordem dos Economistas. Conferências hoje, é vê-las, pelo que tememos pelo impacto que poderíamos ter em termos de adesão. Não nos entendam mal. Gostamos de concorrência e julgamos até que não há nada melhor para nos fazer progredir e melhorar em termos de qualidade, atualidade e organização. Mas claro que temas novos e conteúdos necessariamente diferentes poderiam ser mais apelativos para um mesmo público-alvo, que no caso em apreço até nem tem assim muita elasticidade. Se estivéssemos a falar de soluções capilares, atendendo a quem concorre connosco, julgo que estava ganho. Mas, porque por enquanto vão mantendo esta cabeleira, mas quando o assunto é turismo, enquadrado seja lá de que maneira for, a coisa pia necessariamente mais fino, como bem diz o povo. É por isso que, contrariamente a outros anos, e talvez pela primeira vez, sinto uma enorme satisfação por ver tanta gente aqui à minha frente. Bem-ajam a todos e muito obrigado por terem vindo. O impacto, para mim, e daqui de cima, continua a ser enorme, mas chegar a este número de inscritos só pode significar que o que aqui nos propusemos trazer-vos tem relevância e, não menos importante, é vendido ao preço adequado. A aprendizagem essa vai-se fazendo e foi curiosa a imagem que me surgiu nesta procura pela melhor forma de expressar sentimentos. Hoje sei o que sentia, por exemplo, o árbitro José Pratas quando tinha de apitar jogos de um certo clube no norte do país. Não é bom, custa muito, mas por uma qualquer razão que a própria razão desconhece, repetimos o número e enfrentamos, seja o que for, porque o objetivo é nobre e bem intencionado. O nosso, bem entendido, que o do José Pratas não sei. Volto a apelar à vossa compreensão para estas mensagens mais ou menos subliminares, mas que de tão pouco evidentes merecem explicação mais aprofundada, sendo que aos botões lá chegarei eventualmente. É que dessa nossa concorrência faz parte igualmente a vinda de Sua Santidade a Portugal. Não foi, portanto, por acaso, ou por um qualquer excesso de benfiquismo em excesso da minha parte, se é que isso sequer existe, o excesso de benfiquismo, que trouxe este pequeno vídeo. Afinal de contas, o tal Clube do Norte é presidido pelo Papa, certo? Para acalmar as almas mais inquietas e para evitar ser brindado novamente com o discurso das sevícias, Senhor Presidente,
Este ano não vou encaixar nenhum certo, nenhum discurso, embora deva confessar que tive de fazer esforço idêntico ao do Paulo Poncha. Mas as notícias não são boas na mesma. Aquele pedido que havíamos feito para promover Vossa Excelência a membro da nossa Ordem parece ter sido de tal maneira forte que este ano nem o Sr. Bastonário cá veio. Não era preciso tanto, digo eu, nem que seja porque esta é a maior realização levada a cabo pela Ordem no todo nacional. Mas o Sr. Pinto da Costa, o Papa, deve ter falado mais alto e uma tolerância de ponto não se desaproveita assim. Por ser pecado, claro. Pelo menos será isso que pensam e dizem os sindicatos. O painel de oradores que este ano conseguimos convencer a vir a esta 11ª Conferência Anual de Turismo introduziu um novo desafio relativamente ao que me proponho vir aqui trazer-vos. Porque sei que a qualidade dos números que fundamentam as opiniões que aqui serão expostas será sempre superior às conclusões que as minhas investigações possam eventualmente chegar. Farei, portanto, um enquadramento muito mais sucinto do Estado-Geral da Nação, em termos mundiais e nacionais, fazendo referências aos aspectos que me parecem mais relevantes e centrando depois as atenções naqueles que serão os nossos maiores desafios em termos regionais. A conjuntura económica mundial não é de molde a grandes exercícios de previsão, isto pelo menos para quem tem por objetivo acertar, ou seja, provavelmente pode excepcionar-se a classe que aqui estou a representar. Conta-se pelos dedos de uma só mão quem, há um ano, achava que o Brexit ia ganhar e, concomitantemente, que teríamos um senhor de cabelo cor de laranja, com trajeitos de boca e de mãos absolutamente inacreditáveis, como presidente da maior potência mundial, ou que a senhora Le Pen estaria aguerridamente na segunda volta das eleições francesas contra um candidato que não era apoiado pelos grandes partidos do sistema. Também julgo ser pouco provável quem adivinhasse que o senhor Maduro continuaria sem cair do poleiro, que o senhor Erdogan faria os discursos que se atreve a fazer contra tudo e contra todos, ou que o senhor Tsipras passaria a ser um defensor de políticas ditas de austeridade e de controle do déficit. É, no entanto, neste enquadramento, de enorme incerteza, que temos de aprender a viver, agravado por um outro fator que tem fortíssimo impacto económico. A insegurança, gerada por uma guerra que não conhece pátrias e, sobretudo, que não olha a meios para atingir fins esses, aliás, pouco ou nada perceptíveis para o comum dos mortais. A política financeira também se alterou profundamente e não podemos pensar que tudo pode ficar na mesma, nem que as medidas que necessariamente terão de ser tomadas não vão exigir dor e sacrifício a muitos, para não dizer a todos. Qual o impacto que vamos todos sentir, empresas e particulares, é mais um dos temas que não arrisco adivinhar. Quer dizer, arriscar até arrisco, mas só não o faço em público. Apesar disto tudo, ou se calhar por causa disto tudo, não só em Portugal, como igualmente no mundo inteiro, a indústria do turismo ganha maior expressão e importância, sendo vista como uma saída para os problemas económicos que se fazem sentir. A percepção do potencial da indústria e dos efeitos multiplicadores que seguramente tem, mesmo em termos sociais, através da criação de empresas e, consequentemente, de postos de trabalho, levou ao aparecimento de mais e mais destinos, a um ritmo de crescimento de 4% ao ano, sendo hoje seguramente uma das indústrias mundiais mais pujantes, ficando, em termos de contributo para as exportações, somente atrás dos combustíveis e da indústria farmacêutica, tendo ultrapassado já o setor alimentar e o automóvel. Não é despicienda a influência que o turismo tem noutras áreas, desde a construção civil até ao comércio, com uma outra característica absolutamente notável e diferente de outros setores. Uma resiliência e uma força capazes de contrariar alguns dos piores momentos, mesmo os mais imprevisíveis. Cerca de 10% do PIB mundial provém, direta ou indiretamente, do turismo. 1 em cada 11 postos de trabalho situam-se nesta indústria, que é igualmente responsável por 7% do volume de exportações mundiais. Números impressionantes, que peço tenham presente, ao contrário do que estão a julgar, por acaso não fui eu que os calculei. Eles estão disponíveis em relatórios de organizações mundiais, como o UNWTO. São, portanto, bastante fiáveis. Olhando para a frente, para o horizonte mais longínquo de 2030, prevê-se que o número de turistas domésticos passe de 5 para 6 milhões e que o total de viajantes internacionais se situe acima dos 1,8 bilhões de pessoas, a um ritmo de crescimento de cerca de 3% ao ano, contra os 2,2 bilhões registados em 1,2 bilhões registados em 2015. E Portugal? A última notícia que li, que me parece extremamente relevante e sintomática dos resultados que estão a ser alcançados, proveio da ICA,
a Associação Internacional de Congressos e Incentivos, que no seu último relatório coloca o nosso país em 10º lugar na lista de destinos que mais recebe e organiza congressos e convenções. Os números são encorajadores e revelam crescimentos substanciais em todos os indicadores, desde o número de hóspedes até aos proveitos e receitas. Portugal parece estar na moda e a dinâmica, em particular de algumas cidades como Lisboa ou Porto, ou de regiões como a Madeira ou os Açores, só podem deixar-nos a todos muitíssimo satisfeitos. Não vou, como disse, maçar-vos ainda mais com estatísticas, até porque para isso basta uma consulta ao Google. Está lá tudo. Queria, isso sim, desafiar-vos a pensar em alguns aspectos da nossa realidade atual, a começar pela necessidade que temos, enquanto país e enquanto região, de prolongar no tempo este estado de graça, pois precisamos disso como de pão para a boca. Permitam-me, no entanto, que deixe aqui expresso um elogio ao trabalho que a Direção Regional de Estatísticas tem feito. Em tempos não muito longínquos, trabalhávamos com dados de há 2 ou 3 anos atrás, o que tornava o processo de decisão muitíssimo mais complicado, para não dizer impossível. Hoje, isto não se passa assim e há que dar o mérito a quem o tem. Claro que, eterno insatisfeito, agora quer mais e continua a defender um modelo de reporte de informação diferente, potenciando o que a tecnologia hoje nos permite fazer e que, inclusivamente, já existe noutras indústrias. Há que saber, no entanto, valorizar convenientemente estes dados e quem se preocupa em atempadamente os fornecer, numa lógica exatamente ao contrário da que sempre se propõe, de castigo aos infratores em vez de benefício aos cumpridores. Porque não alterar essa lógica que a todos beneficiaria? Mantenho, a este nível, a absoluta necessidade de dotar o Observatório de Turismo de meios adequados e suficientes para que possa produzir conhecimento que seja valorizado pelo setor e que possa ajudar nas pesquisas e análise do ambiente que nos rodeia. A conta satélite de turismo deve ser uma prioridade e não pode ser menosprezada a sua real importância para todos quantos pretendem ter uma atuação mais incisiva e qualificada, assim como uma informação mais geral sobre a economia regional. Desviei-me, como aliás me acontece recorrentemente, e peço desculpa por esse facto, mas entendi relevante deixar-vos esta nota da importância e da necessidade de sabermos a todo o tempo o que estamos a fazer, de medir o impacto das decisões que tomamos, para depois melhor traçarmos o rumo mais adequado a prosseguir. Aliás, mesmo pensando em marketing e em marcas, a implementação com sucesso de estratégias depende muitíssimo da utilização atempada de informação estatística suficiente e, sobretudo, relevante. Entre agora, só agora, no tema que aqui vos propusemos. Porquê marcas? Podia, se quisesse tentar ter piada, dizer que tinha sido escolhida à sorte, ou porque na 11ª edição já nos começavam a faltar assuntos. Mas não sou o Fernando Alvim, pelo que vou deixar essas graçolas para outras paragens. A verdade é que sentimos que, como em muitas outras questões da nossa vida coletiva, em relação à marca Madeira, estamos a deixar andar. Os resultados, com muito que ainda temos de fazer a este nível, são bons, pelo que para que mexer se aparentemente não existe essa necessidade. Pois eu entendo que as construções sólidas e duradouras se fazem com bases igualmente sólidas e duradouras, sendo que a marca é algo de extrema importância, não só na comunicação, mas igualmente naquilo que ela deve representar ao nível dos valores, dos princípios, da visão que temos e da missão que queremos estabelecer, assim como, ou sobretudo, das expectativas que criamos com uma certa forma de comunicar que terão depois de ter correspondência na prática. Voltei ao Google só para não meter água. Encontrei muitas explicações sobre o que é uma marca, mas resolvi ser conservador e ir pelo que o guru das definições na área do marketing nos diz, na certeza de que alguns dos oradores vão desfazer esta visão mais quadrada da coisa. Segundo Kotler, marca é a representação simbólica de uma entidade, algo que permite identificá-la de um modo imediato e que pode ser o tal símbolo, um ícone ou uma palavra. Deve possuir algumas características ou atributos, traduzir benefícios funcionais e emocionais, transmitir valores e representar uma certa cultura. Deve projetar personalidade, por exemplo, e deve sugerir de forma rápida qual o tipo de consumidor a vai utilizar. Concordo com os que defendem que é um conceito difícil de definir, que é mais intangível que tangível, até porque o que representa uma marca varia conforme esta é vista por uma pessoa, um grupo de pessoas ou um mercado muito específico. Julgo importante fazer aqui uma referência, pela importância que têm na construção das marcas, áreas que por alguma razão tendem a ser desvalorizadas. Falo do design,
do multimédia ou das indústrias criativas, que espero muito em breve venham a ganhar a relevância que merecem neste setor, que ainda olha para estas questões como coisas menores. Abro um parênteses para mais um elogio, que estou consciente não é nada normal nestas minhas maçadoras alocuções. É que muito recentemente foi divulgado por Entre o Trade um manual de utilização da marca Madeira, que me parece um instrumento absolutamente fundamental para que possamos comunicar com balizas e, sobretudo, de forma coerente e com o mínimo de ruído. Para quem em tempos trabalhou com uma marca que era válida para uns mercados e outra que se utilizava noutros, este é um salto qualitativo extraordinário que deve ser valorizado. Pode parecer pouco importante, mas é nos detalhes que seremos capazes de fazer a diferença. Sobretudo se o que pretendemos é comunicar de forma consistente e coerente. Não é só no antes, mas igualmente no durante e no depois da experiência. Marca é também em madeirense botão. Um regionalismo que achámos fazia sentido trazer, exatamente na tal perspectiva de que falei antes, da diferenciação e da transmissão de valores, dos nossos fatores identitários e distintivos. Somos o que somos e devemos orgulhar-nos disso. A marca que devemos querer construir deve representar essa identidade clara, embalada numa representação simbólica que seja atrativa, duradoura e que, sobretudo, faça o tal clique imediato sempre que é vista. Em relação à atual marca Madeira, quem de entre vós não pensou já na semelhança que existe entre esta e a de uma prestigiada instituição bancária, cujo nome não posso referir, sob pena do nosso patrocinador principal, o Banco Santander, me puxar as orelhas? Quem identifica de imediato a Madeira com aquele símbolo? Pior, quem de entre vós, agentes do setor, compreende o que significa, o que procura transmitir como valores e quais os fatores diferenciadores? Não estou a dizer com isto que a marca Madeira se resume ao logotipo ou à forma como este é aplicado. Do lado positivo, há que realçar a melhoria introduzida pela equipa da AP Madeira no conjunto de elementos utilizados, sejam eles vídeos, imagens ou códigos de cores, por exemplo. Mas atenção, há muito caminho a percorrer. É por isso que, nisto como noutros assuntos, não podemos deixar andar só porque está a correr bem e, sobretudo, devemos ter a capacidade de atuar nestas alturas. E eu sei que existe essa percepção, nem que seja pelo que julgo saber ser um processo que atualmente está a decorrer de concurso para a elaboração da nova marca Madeira. O tempo urge, no entanto. Espero, portanto, que o contributo dos vários oradores convidados venha ajudar-nos a todos, não só aos responsáveis pelo nosso turismo, como igualmente aos decisores das empresas turísticas, a refletir sobre esta matéria, fazendo ao mesmo tempo uma análise em relação ao trabalho que estamos a fazer, ganhando o expertise necessário para perceber como comunicamos, o que comunicamos e por que comunicamos. Estas são as questões essenciais. Peço agora que compreendam que não é todos os dias que temos palco e nos dão atenção, o que nos faz querer aproveitar estes momentos para expressar inquietações e até discordâncias, com o objetivo de alertar consciências. Dito de outra forma, ainda não vou acabar agora. Como sabem, até porque de tantas vezes o ter dito, sou um firme crente na teoria de que é o produto a variável fundamental que devemos ter presente na construção de um qualquer negócio. O preço, a localização ou a distribuição são consequências do produto e não podem nunca, apesar das tentações, ou talvez mais bem dito, da generalização de uma micro-realidade, por mais macro que esta seja, fazer-nos desfocar na sua importância para o nosso sucesso e solvabilidade futuras. A conjuntura, por vezes, explica bem esta tentação. Temos procura, o preço sobe, não há disponibilidade suficiente, então o que se faz? Para além de começar a construir camas novas a eito. Pegamos numa palete de dinheiro, se o tivéssemos, e, convencidos de que o que falta são aviões, vamos para o mercado ver quem se predispõe a voar para cá. Só porque sim, e só até o dinheiro não acabar, que depois é hora de ir embora bater à porta dos próximos tansos que lhes oferecem as mesmas condições. Devo confessar que me custa, mas vou na mesma parafrasear o engenheiro José Sócrates, quando este disse: "O mundo mudou." Fim de citação, até porque penso que o dito senhor não terá mais nada citável. Mão amiga fez-me chegar um artigo sintomático do que são essas mudanças. Para dar a volta à quebra nos números de cruzeiros, o governo turco aprovou um incentivo financeiro às respectivas companhias
de $30 por passageiro para navios com capacidade superior a 750 pessoas. Esta oferta é, aliás, em tudo igual à que foi implementada para as companhias de voo charter, que recebem $6.000 por voo, desde várias origens selecionadas e mediante o cumprimento de certas condições. É neste jogo que queremos entrar? E sequer podemos? Claro que já sei que me vão dizer que não há alternativa e com maior ou menor imaginação, a verdade é que hoje as companhias escolhem os destinos pelo respectivo valor do subsídio. Há exceções, no entanto, mas essas não são claramente exemplo para aqui trazer, em face do caminho que está a ser escolhido percorrer, sobretudo pelo setor privado, que tem tido da parte pública aceitação tácita. Mas essas exceções, falo dos destinos turísticos, são aquelas que, consideradas produtos de excelência, porque controlam fatores como a oferta hoteleira, por exemplo, conseguem gerar procura suficiente para alimentar as camas que possuem, com níveis de rentabilidade que nós nem com 60.000 camas conseguiríamos atingir, se o objetivo é crescer em volume. Um produto apetecível, bem estruturado, mantido em condições ótimas, distinto, verdadeiro e com uma marca forte, é a única solução de que dispomos para contrariar esta tendência. É por esta crença forte, da qual não me desvio, que devemos todos pôr a mão na consciência e ver bem o que estamos a fazer. Sei que a altura não é ideal, porque vêm aí eleições, mas como não somos políticos nem temos pretensão de vir a ser, sentimos-nos obrigados a pedir que se deixe de lado essas questões, porque não interessam e são manifestamente pequenas em face do todo, do bem maior que é o nosso maior ativo, o nosso território e as pessoas que nele habitam. Estamos a gerir mal, sobretudo no tempo, as intervenções que estamos a fazer nas nossas cidades. É certo que a intervenção nas ribeiras, sendo uma questão técnica e consequência de uma catástrofe, teriam provavelmente sempre de ser levadas a cabo. Mas, a este ritmo, não há eleição que nos valha que faça acelerar o processo? Outras questões maiores existem e, na nossa perspectiva, são tão ou mais importantes que as ribeiras, embora menos visíveis. Já alguém viu o estado em que se encontra o nosso mar, sobretudo em algumas zonas? E como se explica que, repetidamente, cheguem relatos de dejetos a encharcarem as águas, sem que se perceba ou investigue de onde vêm e como se resolve? As serras estão no estado em que estão, em face dos incêndios que nos afetaram, mas gostava de ter mais informação sobre o que está a ser feito em termos de reflorestação, sobretudo de espécies endémicas e de combate às infestantes. As estradas regionais, que penso não são valorizadas como deviam, até porque não servem os locais, viciados em túneis, pontes e viadutos, algumas delas recordo como sendo absolutamente deslumbrantes. O que é feito delas? Agora, o já velho problema da capacidade de carga, que tarda em ser devidamente considerado, sabendo nós que esta é uma questão longe de ser consensual. Para muitos, mais é sem dúvida melhor. Nós discordamos dessa perspectiva. No Funchal, em dia de cruzeiros, já repararam no desconforto que é passear pelas ruas da cidade? E já passaram, por exemplo, no Mercado dos Lavradores? É que têm mesmo de passar por lá, não dá para entrar. Nas levadas ou nos passeios marítimos, já percebi que não é possível um entendimento entre os agentes do setor e só me falta perceber porquê. Se a lógica que deve estar presente na mente de todos é de que uma experiência bem-sucedida tem uma probabilidade grande de ser repetida, gera fidelização, como querem conseguir isso encharcando a levada do Rabassal ou a do Ribeiro Frio, com grupos todos a serem descarregados à mesma hora, ou com paragens de 10 barcos, também ao mesmo tempo, debaixo do mirador do Cabo Girão? Parece a praia do inglês em Põe em hora de ponta. Estas são todas questões que se colocam quando a conjuntura é favorável, quando temos o nosso destino cheio. A pressão aumenta, consequentemente, e deve, portanto, encontrar-se um modelo que permita potenciar o que, em circunstâncias ditas normais, é um fator diferenciador do nosso destino. Como acérrimo defensor da lógica do utilizador-pagador, também para isto, do alto da minha irresponsabilidade militante, consigo encontrar solução. Que tem de ser, seja ela qual for, antecipada o suficiente no tempo para depois não resultar nas questões surgidas com as taxas turísticas ou o pagamento do mirador do Cabo Girão. No mínimo dos mínimos, devemos antecipar regras e regulamentos em um ano. Há pouco falei-vos da capacidade de resiliência da indústria turística, que tem conseguido ultrapassar mais conjunturas, aguentar-se contra ventos e marés e continuar a subsistir. Mas há uma atividade ainda mais resiliente, porque dura e dura e dura. Há anos, nas barbas de todos e com a condescendência de todos. Não suporto mais, admito,
aquilo que entende ser o verdadeiro massacre que se faz ao turista por parte dos vendedores de timesharing, os angariadores de rua, de restaurantes, excursões, passeios a pé, lojas de artesanato, safaris, voltas de barco e sei lá eu mais o quê, que a cada 2 passos lá se dirige ao desgraçado a tentar enfiar-lhe uma ou várias destas alternativas. Imaginem, por exemplo, o que não é para mim, do alto dos meus 2,10 metros de altura, com estes longos cabelos loiros e com esta tese escandinava, passear-me pela minha cidade em sossego. É impossível. Por tudo o que aqui já disse, sinto-me obrigado a trazer novamente à baila a questão estratégica, embora desta feita em moldes diferentes. Porque registramos com enorme agrado, mas ainda com preocupação, que finalmente temos plano estratégico. Não vou entrar em questões que, com o tempo e provavelmente o necessário distanciamento, poderão ser discutidas com maior profundidade. Refiro isto porque, evidentemente, não concordo com todo o documento, mas o facto deste existir leva-me a calar as críticas com 2 notas que não resisto a deixar. A primeira tem a ver com a questão do número de camas, que gera sempre enorme discussão. Reduzir um plano estratégico a esta questão seria diminuir o trabalho de quem o elaborou e um erro crasso. Feita esta ressalva, muito mais importante do que discutir tetos seria estabelecer percentagens de crescimento anuais máximas, considerando o alojamento local dentro do sistema. Porque está, felizmente, e concorre com a hotelaria tradicional, que tem necessariamente de saber adaptar-se a esta nova realidade. A outra questão é provavelmente mais comezinha e mais fácil de resolver. Agora que está feito, o que se segue? Porque se for para ser colocado junto aos restantes planos, numa qualquer prateleira dourada de um gabinete, seria uma enorme pena e um desperdício de recursos evidente. Estou ciente de que muitos dos presentes estarão à espera que me manifeste em relação a esta proliferação de novas camas e respectiva dimensão de algumas dessas novas unidades. Já disse o suficiente noutras ocasiões sobre o assunto, pelo que não vou maçar-vos com isso. Até porque, aparentemente, todos os que têm essa incumbência aparentam estar satisfeitos com o cumprimento da legislação aplicável. Não serei eu que vou colocar agora essa questão em causa. Trago, outro sim, as questões a montante e a jusante que se colocam, em áreas tão diversas quanto as do marketing ou dos recursos humanos. Porque no marketing, se pretendemos estabelecer uma comunicação séria e honesta, teremos de ter a capacidade de compatibilizar a imagem do destino verde e azul com as flores e as levadas e a lauricilva, com as construções gigantescas de cimento no centro da zona turística e hoteleira, que, ao contrário do que se afirma, não se limitam a repor camas anteriormente desaparecidas, mas acrescentam a oferta de quartos ao destino. E nos recursos humanos, coloca-se mais uma vez uma questão simples. Onde estão? E capacidade formativa para transmitir conhecimento técnico aos novos colaboradores no setor. Não quero acreditar que um destino que vota em si próprio como excelente vai agora recrutar padreiros para servir à mesa ou agricultores para cozinhar refeições. Também não quero acreditar que a solução passe pela proliferação de regimes do tipo all-inclusive, onde buffets de esparguete à bolonhesa ou saladas de milho enlatadas, acompanhadas por vinho de tampa de plástico servido em jarro, permanentemente ao dispor dos que durante todo o dia padecem de insaciáveis apetites. Ou, em alternativa, que se queira um modelo room-only, sem mais nada na unidade que não seja o quarto, tudo feito através de um smartphone e sem interação humana. O que seria e que impacto teria para o nosso comércio, para o negócio da restauração e bebidas fora dos hotéis, para as nossas indústrias tradicionais, se o caminho for este. Atenção, que a opção não é do Sr. Governo, mas nossa, dos empresários do setor, que podiam ter uma visão mais ampla e, sobretudo, menos imediatista dos resultados que pretendem muito legitimamente alcançar. As questões são muitas e as soluções não se afiguram em menor quantidade. Opiniões são como os chapéus, há muitas. Só peço, e este é quase o meu último pedido, que se estude e perceba que muitas vezes o caminho mais longo e tortuoso é o que deve ser escolhido. Soluções como, por exemplo, esta do alargamento do período da Festa da Flor, não trarão os resultados esperados se, hoje, agora, não tratarmos de garantir que se trata de um evento com muita qualidade, que já tem consistência suficiente para ser alargado no tempo e que terá uma visão partilhada de todos os gestores no nosso destino
independentemente do tamanho da capela onde celebram as respectivas missas. Voltemos ao que é importante a esta nossa conferência, prometendo que me calo já de seguida. Como de costume, dividimos-la em 3 painéis, todos abordando temáticas diferentes, que esperamos resultem num momento de ensinamento que os senhores conferencistas possam valorizar e apreciar. Gostaria de aproveitar para referir que, à semelhança do que experimentámos fazer o ano passado, também este ano, depois da sessão de encerramento, teremos na sala onde vai realizar-se o Coffee Break um momento de networking para o qual vos gostávamos de convidar a participar. Vamos abusar da disponibilidade demonstrada pela grande maioria dos nossos oradores para facilitar contactos, negócios futuros e, quem sabe, o início do que poderão vir a ser grandes marcas. Esperamos que resulte e estejam descansados que, se cumprido o desejo, não vamos cobrar-vos nenhuma comissão. E agora, mesmo para terminar este pequeno purgatório por que vos fiz passar, vamos àquela parte em que se prova que é muito difícil conseguir que uma cabeça ordenada se oriente sozinha. É aqui que agradeço a todos quantos contribuíram para esta realização, sem que deva subentender-se nada da ordem ou desordem pela qual as referencio. A Our Studio, na pessoa da Mónica Nascimento, responsável pela implementação da ideia dos botões ou das marcas, se preferirem. O envolvimento da Our Studio foi tanto que os senti como parte da equipa, com tantas ou mais preocupações em fazer com que tudo resultasse, aparecendo com soluções para todas as idiotices que lhes íamos sugerindo. Julgo que a Mónica deve ter tido de comprar um novo tarifário no seu Gmail, tal a profusão de correspondência trocada, agravada pelo facto de ela, tal como eu aliás, ter uma incapacidade crónica em gerir caracteres. Os mails são sempre do tamanho de pequenos contos, mas muito bem escritos, pelo que vale a pena lê-los. À nossa Dores Andrade, que como sempre se empenhou para que tudo resultasse num momento de organização exemplar, com pequenos acessos de mau feitio a meio, quando as coisas não andavam como ela queria, mas com uma preocupação permanente que me permite publicamente louvar. A todos os nossos patrocinadores, os que continuaram a confiar em nós e a valorizar este momento. Muitos deles não são desta área, nem se calhar retiram deste apoio o retorno direto merecido, mas porque pretendem contribuir para este momento de discussão e partilha, continuam a confiar-nos a responsabilidade de trazer conteúdos novos e inovadores. Bem-ajam. Aos oradores convidados, que espero passem a ser presenças regulares nas próximas conferências. Não é fácil muitas vezes encaixar estas solicitações nas atarefadas vidas pessoais e profissionais de cada um, e gostava de confidenciar que este foi o ano em que senti uma preocupação maior quanto aos conteúdos a partilhar. Promete, portanto. Às nossas moderadoras, que estou certo saberão gerir os tempos com sabedoria e colocar no seu devido lugar os mais afoitos e descontrolados com o tempo. Plateia incluída, claro está. À Delta Som, na pessoa do Filipe Pestana, mas num agradecimento extensível à sua magnífica equipa. Ao Grupo Pestana, com quem voltámos a poder contar, deixando nota da colaboração que nos prestaram a todos os níveis, menos, infelizmente, na manutenção dos preços, mas dizem-nos que a carga fiscal a isso obriga. Ao Filipe Ferraz, da empresa OAMEI, ao arquiteto João Paulo, da Intemporâneo, e à Graça Reis, por mais um palco que penso está muito bem conseguido, que aliás daqui a pouco já explicarei, pois este ano ele é dinâmico. Ao João Pedro Pereira, da TUB Consulting, e ao Paulo Bell, da ProInove, à AP, caros conferencistas, não se esqueçam da AP, pela colaboração nas componentes tecnológicas, e à Nós Madeira pela disponibilização da rede wireless, que me garantirão estar a funcionar em pleno. Reclamações, portanto, que não vão existir, claro, já sabem onde devem dirigi-las. Às agências de viagem Blandi, Windsor, Euromar e Top Atlântico, nas questões de transportes e logística dos nossos oradores, enquanto não se resolve a questão de terceira companhia aérea para a Madeira, estejam à vontade para aumentar o apoio, que sei só por timidez não é maior. Ao Governo Regional, permitindo-me destacar a pessoa do Sr. Secretário Regional de Economia, Turismo e Cultura, meu antecessor nestas funções. Julgo que, passados já 3 anos, continua a pesar-lhe alguma coisa na consciência, não me ter avisado que isto custava tanto, daí a colaboração ser tão estreita. Por um conjunto variadíssimo de razões, à minha irmã Alexandra e à sua colega Catarina Paiva, da Universidade Católica, ao João Welsh e à Rubina Santos, que com os seus conselhos e connections ajudaram sobremaneira a conseguir estes prestigiados nomes como oradores, ao Carlos Coelho, que foi de uma colaboração inexcedível, e igualmente ao Diogo Miranda, o nosso muito obrigado. Ao Roberto Santa Clara e à Silvia Dias, da AP Madeira, que responderam que sim a tudo o que lhes pedi. Para o ano,
não se livram da apresentação de um PCV para a conferência, com um cumprimento escrupuloso do manual de marcas, claro. Às senhoras e senhores jornalistas, locais e nacionais, pela visibilidade e ajuda na divulgação deste evento. Sem o vosso apoio, certamente que não conseguiríamos ter atingido este número tão significativo de presenças. Numa nota mais pessoal, que espero me seja perdoada, mas que a minha consciência dita ser da mais elementar justiça. Quem mais sofre com estes momentos, que parece que nos sorvem o tempo, a energia e às vezes até a boa disposição, são as nossas famílias. Deixo, portanto, expresso à minha mulher e aos meus filhos, às famílias dos meus colegas, pela paciência que têm para ouvir os nossos desabafos e aturar os nossos problemas, o mais profundo e sincero obrigado, pois este evento também é obra vossa. Por fim, já se sabe, a minha equipa do Secretariado Regional. E vou tentar dizer isto com calma, porque tenho tendência para a lágrima fácil. Tive, ao longo da minha vida, várias experiências associativas e guardo de todas elas algo de que me orgulho muito. Eu sei mesmo escolher com quem trabalhar e perdoem-me a modéstia. Podia dizer que vocês são extraordinários, dedicados, profissionais, pacientes, mas fosse o que fosse, ficaria sempre curto para o que vocês têm vindo a fazer. Destaco sobretudo a amizade, que é o bem mais precioso da nossa relação, que nunca foi impeditivo de críticas ou discordâncias, sempre no melhor dos ambientes. E isso só é possível quando se confia e se trabalha no mesmo comprimento de onda. Filipe, Joana, Rodrigo e Carlos, muito e muito obrigado. É difícil. E agora nós, Sr. Presidente? Avisei-o há pouco, à chegada aqui ao Centro de Congressos, de que ia pô-lo a fazer algo pouco habitual num político, mas talvez a experiência enquanto governante o possa ajudar. É que gostávamos de vê-lo trabalhar um bocadinho. Este é um palco dinâmico que ao longo do dia vai sofrer alterações. Pediremos a todos os nossos oradores que, no final de cada painel, utilizem estes cubos para construir algo, encaixando as peças umas em cima das outras, ao lado ou por baixo, conforme entenderem. Porque uma marca é feita com o contributo de todos, cada um à sua maneira. Ao Governo deve caber o estabelecimento das bases sobre as quais se constrói a dita marca, pelo que pedimos nos tragam 4 desses cubos que se encontram nas laterais, para que o Sr. Presidente possa criar as mencionadas fundações, nas quais a construção, que se pretende absolutamente livre e só sujeita a constrangimentos geométricos e de espaço, possa crescer. No entretanto, agradeço muito a vossa atenção e paciência e termino, claro, com um basta que sim. Muito obrigado.